Sejam muito bem-vindas à nossa High Class de número 13. E esse mês de fevereiro, nós estamos na primeira live do mês de fevereiro e nós vamos falar sobre vendas, tá? Então seja muito bem-vinda. Toda quarta-feira às 11 a gente tem uma aula da nossa High Class. É um conteúdo muito rico, é uma imersão, na verdade, para te ajudar a se posicionar e a vender mais. Então somos uma comunidade aqui de empresárias obstinadas pelo sucesso. Se você é obstinado pelo sucesso, quer aprender mais, crescer, vender mais, se posicionar, então deixa o seu like aqui. O seu pagamento para esse conteúdo é só deixar o seu like. Então deixa seu like aqui, se inscreve também para você ficar atualizado toda quarta-feira os conteúdos que eu vou postar aqui para vocês, tá? Então sejam muito bem-vindas, minhas obstinadas, e vamos começar a nossa High Class de número 13. Então eu fiz aqui uma apresentação aqui, ó. É a nossa primeira de 4, tá? Então, nesse conteúdo de fevereiro, nós vamos ter 4 aulas, são 4 quartas-feiras, que nós vamos falar sobre vendas, entender toda a estrutura para você conseguir ali alinhar dentro da sua cabecinha, né? A gente tem ali, a gente tem que sair do ponto A ao ponto B e fazer essa conexão. Então, esse crescimento a gente precisa fazer nesse mês de fevereiro para que você termine esse mês já expert em vendas, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre alinhamento de conteúdo. Dani, mas o que isso tem a ver com vendas? Tudo, gente. Tudo tem a ver com vendas, tá? E nas próximas aulas, já para você ficar sabendo o que vai acontecer nas próximas aulas, as 4 aulas são alinhamento de conteúdo. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre conteúdos patrocinados, para você patrocinar de uma forma mais eficiente o conteúdo que isque as pessoas com que você deseja se comunicar, né? Vender os seus serviços. Follow-up, eu sei que essa palavra é meio nova, mas você precisa entender que isso são mensagens que você deve mandar para o seu paciente até ele marcar o seu agendamento, tá? E estrutura de venda. Sim, gente, existe ali um começo, meio e fim para você fazer uma venda. Existe uma construção e tem um estudo muito rico sobre isso. E eu vou trazer aqui para vocês na nossa última aula de fevereiro da High Class, tá? Última aula de fevereiro. A gente continua toda quarta-feira. Então já deixa aí no seu alarme, na sua agenda, fecha a agenda para toda quarta-feira às 11 você estar comigo nesse conteúdo gratuito. Então, a nossa primeira aula de hoje, da nossa trilha de 4 aulas, a gente vai falar sobre os alinhamentos de conteúdo, tá? Então, alinhamento de conteúdo. Dani, afinal, o que é isso? Primeira coisa, né, que eu falo, principalmente para minhas mentoradas, você precisa saber para quem você quer vender, no que você quer ser especialista. Porque quando a gente começa, a gente vai atirando para tudo quanto é lado. Eu não fui diferente, tá? Até entender como é que se faz para poder crescer. Então a gente começa fazendo vasinho, a gente começa fazendo para gordura localizada, a gente começa fazendo preenchimento labial. Mas se você fala de tudo, você não fala com ninguém, porque você fala muita coisa e não se conecta com as pessoas. Então a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa fazer é um alinhamento do seu conteúdo sobre o que você quer ser especialista, sobre o que você quer vender, para que você atraia as pessoas corretas. Então, se você não fala com as pessoas corretas, se você fala um monte de coisa, você atrai um monte de gente que fica perdida e perde o interesse de te seguir. Fica desinteressado no seu conteúdo. Então, você começa a patrocinar. Então, essa aula é importante antes de você patrocinar, da nossa próxima aula, porque você precisa entender que para você patrocinar um conteúdo, ele tem que estar alinhado com o que você vai vender no seu perfil. Então, se você é referência, eu vou trazer um exemplo da minha diamante, da Beatriz. Ela é especialista em peeling, em blefaroplastia sem corte, então ela retrai as pálpebras com peeling. E ela é especialista nisso, então ela não pode ficar falando de botox, de preenchimento labial. Não é que ela não pode, ela pode, mas ela fala menos. Ela pode falar sobre rejuvenescimento, desde que seja em torno de rejuvenescimento, mas que ela fale menos sobre esses assuntos e mais sobre o que ela é especialista. Porque ela vai começar a patrocinar conteúdos sobre blefaroplastia sem corte, vai começar a patrocinar resultado, as pessoas vão chegar no perfil dela e não vai estar alinhado. E ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir se posicionar e se mostrar como especialista e trazer valor pro procedimento dela, entenderam? Então precisa ter um alinhamento de conteúdo para você atrair a pessoa correta, para você se mostrar como especialista e sim, cobrar mais e começar a faturar mais. Aí você começa a jogar o jogo dos grandes, tá? Enquanto isso, minha filha, se você estiver perdida na vida, você não vai chegar a lugar nenhum.
tá? Você vai falar com todo mundo, vai falar assim, como é que eu faço para atrair as pessoas corretas? É isso, alinhamento de conteúdo, ok? Então vamos lá. Quais são os conteúdos que eu tenho que publicar ali no meu feed? Então são duas coisas que a gente vai falar hoje, conteúdo de feed e conteúdo de stories, tá? Conteúdo de feed, eu preciso alinhar com quem eu quero falar. E eu preciso fazer o quê? Ter assuntos interessantes, eu preciso ter ganchos interessantes, porque hoje cada vez mais as pessoas estão postando seus serviços nas redes sociais, certo? E como é que você vai fazer para se diferenciar? Sendo mais atrativa, tendo estratégia. Então eu coloquei aqui 4 tipos de conteúdo que você pode utilizar em cima daquilo que você quer ser especialista dentro do seu feed, tá? Então, mano, a massa, gente. Hoje eu até postei. Eu tava falando com a Juju perguntou pra mim, por que você tá de mau humor? Eu falei, não tô de mau humor. Falou, já sei, que você foi com ódio andar de bicicleta. Eu falei, fui com ódio andar de bicicleta, mas tá feito. Porque precisa ser feito, as coisas precisam ser feitas todos os dias. Ou você acha que Michael Phelps, que foi o maior medalhista olímpico de natação, ele nadava dia sim, dia não? Não, ele nadava todos os dias, 6 a 8 horas por dia, para ele conseguir chegar onde é que ele tá. Então, minha filha, se você tem preguiça de fazer conteúdo, se você tem preguiça e vergonha de colocar sua cara nas redes sociais, não adianta você continuar assistindo essa aula. Você pode fechar aqui e pode continuar com o seu serviço. Agora, se você quer fazer diferença, se você quer crescer, se você quer vender, aí você está no lugar certo. Aí você está no lugar da comunidade de mulheres obstinadas pelo sucesso, que querem aqui, arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e fazer acontecer. Então seja bem-vinda se você é essa mulher. Então escreve aqui, eu sou obstinada, se você é essa mulher obstinada pelo seu sucesso. E continua comigo nessas aulas gratuitas de imersão que vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua frequência, vai mudar a sua visão e você vai crescer. Tá? Então 4 conteúdos que você pode utilizar no seu feed para atrair mais pacientes. Por exemplo, chamadas, ganchos, as suas chamadas, você tem 3 segundos, pensa na sua cabeça, você tem 3 segundos para chamar as pessoas nos Reels. Senão ela vai continuar rolando, que a gente chama de carrossel, né? Vai lá, fica só rolando o feed. Se você não atrai com uma foto, com uma mensagem, pronto, minha filha, você está gastando, os seus patrocinados estão gastando dinheiro à toa, você está gastando tempo à toa, tá? Então, chamada. O que eu faria se eu não conseguisse usar maquiagem? Eu trouxe essa chamada, um exemplo, para falar. Eu falei da Beatriz aqui, a minha mentorada, da blefaroplastia sem corte. Então, qual que é a dor do paciente dela? Ter excesso de pálpebra, não consigo usar maquiagem, né? Ou o peeling mais profundo, se ela faz no rosto inteiro, aquelas linhas, não consigo mais fazer maquiagem. Então, o que eu faria se eu não conseguisse mais usar maquiagem? Aí você pode fazer uma sequência, pode usar essa chamada como um gancho, como um Reels, como um carrossel, como algum formato que seja chamativo, que conecte com o seu paciente, com a dor do seu paciente. Isso aqui vai atrair o paciente ideal, porque é exatamente o que ele precisa, tá? E no final, sempre, mesmo que você faça um carrossel, um vídeo, eu sempre falo, gente, faz chamada, tá? Esses dias a gente postou um vídeo aqui, eu não fiz chamada. Eu falei, meu Deus, como é que eu não fiz chamada nesse vídeo? Eu pego no pé das minhas diamantes pra fazer a chamada no final e eu não fiz chamada pro vídeo. Meu Deus, mas assim, tipo, já senti dinheiro perdido, tá? Então, sempre faço chamada. Pra avaliação, pra te seguir, pra querer saber mais, qualquer coisa, faça chamada, tá? Não sempre é a mesma, mas modifique as chamadas. Para você aumentar engajamento, aumentar o número de curtidas, aumentar comentário, para movimentar o seu Instagram para que ele comece a entregar mais conteúdo. Outra coisa interessante, Dani, eu tô no começo, eu não tenho muitos resultados. Você pode fazer o que? Análise de famosos relacionado com a dor do seu paciente. Então, por exemplo, uma famosa que esses dias, que já você sabe que fez blefaroplastia, ou que fez, você trabalha com rejuvenescimento, fez ultrassom. Você pode trazer esses pacientes que fizeram esses procedimentos para você fazer análise de caso. Porque as pessoas adoram saber da vida dos famosos. Adoram análise de famosos. Então, é uma forma de você ter um Reels com uma entrega maior e ser mais conhecida ali na sua região, tá? Outra coisa, análise do seu paciente. Então, você pode colocar antes e depois, fotos de antes e depois. Mas converte muito mais se você fazer um vídeo de análise. Se vocês olharem lá no meu perfil, no perfil da minha clínica, Fenice Face, vocês vão ver que tem análise escrita mesmo. Eu gravei a tela do celular e fui riscando para fazer análise. Então você não precisa, Dani, eu não tenho dinheiro para contratar uma social media, eu não tenho dinheiro para contratar uma agência. Com certeza você já ouviu aquela frase do Sérgio Cortella que diz:
faça o melhor que você pode com o que você tem. Se você tem só um celular na sua mão, se você não tem dinheiro ainda para contratar a empresa, então aprenda a se virar com as coisas que você tem. Mas não dê essa desculpa, porque às vezes a gente fica até conversando com a Camila hoje. O erro que a gente tem, né, que muitas pessoas têm, na verdade, é achar que vai contratar um social media, uma agência de marketing, alguma coisa, e eles vão fazer 80% do seu trabalho. Não, se você não fizer conteúdo alinhado, se você não mostrar a sua cara no Instagram, se você não colocar o seu jeito no negócio, se você não souber analisar o seu conteúdo, se está dando certo, se não dá, você não vai para frente, não adianta. Não é empresa. Aí você tem que entender que um terceirizado, ele é o braço, ele é o seu braço, ele não é você. Ele vai te auxiliar, mas ele não é você. A essência do seu Instagram é você. Não adianta achar que você vai contratar e a mágica vai acontecer. Porque o que eu mais recebo informações, mensagens aqui são de alunas, né, ou de seguidoras que falam que eu contratei uma empresa de marketing e não deu certo. Tá, mas você verificou onde é que tá o gargalo? Se não tá vindo leads qualificados mesmo? Ou se você não tá sabendo usar tudo isso? E nós vamos falar isso em todas as aulas, como é que a gente vai tirar esses gargalos, como é que a gente vai enxergar esses gargalos na nossa clínica para a gente conseguir transformar isso numa forma que seja organizada, que eu consiga otimizar e aumentar o meu faturamento, ok? Senão você está jogando dinheiro fora, meu amor. Não adianta contratar uma empresa de marketing se você não sabe, se você não quer fazer a parte que é devida à sua. 50% é o marketing, 50% é você. Não é 80, 20. Até diria que é mais você, tá? 80 você e 20 a empresa de marketing. Porque você precisa saber utilizar, saber trabalhar esses leads que vão chegar para você. Outra coisa que converte, né? Aqui, a análise do paciente que a gente falou, você pode também, na análise do paciente, fazer análise do antes e depois. Colocar fotos de depois. Depois você pode falar a história dela. Usar o depoimento dela. Você pode falar, por exemplo, ela não usava mais maquiagem antes do meu procedimento. Olha que gancho incrível para você utilizar numa história de um Reels que você pode até patrocinar depois. E aqui o que eu coloquei, né? Análise na tela. Coloca antes e depois e vai riscando, gente. Tá? Se você tem tablet, se você tem tablet com canetinha, se você não tem, eu não tenho tablet com canetinha, né? A gente tá até vendo para ter aqui na clínica. Então risca com o dedo mesmo. Isso vai te ajudar a fazer uma análise e isso vai fazer com que você tenha uma entrega maior no seu Reels, porque acaba sendo mais interessante e você faz o quê? Atrai as pessoas que você quer atrair. Não é segredo, gente. Não é pagar para ter as pessoas ideais. Eu tenho que pagar para patrocinar, mas eu tenho que ter inteligência de conectar o meu patrocinado com o meu conteúdo, para que essa pessoa veja a autoridade do meu trabalho e me escolha como o profissional ideal dela, tá? Quarto tipo de conteúdo, pauta quente. Esses dias, o que tava rolando agora? Neymar que voltou pro Santos. Outra coisa que tá rodando agora também é a bombadona lá do BBB, esqueci o nome dela, como é que é o nome dela? A Graciane Barbosa, gente, a desarmonização facial da Graciane Barbosa. São coisas que você pode fazer análise e colocar no seu dia a dia, porque vai atrair pacientes, vai ter uma entrega maior e você vai aumentar o número de seguidores. Porque querendo ou não, a gente quer aumentar o número de seguidores, né? Mas a gente precisa atrair os seguidores que sejam os nossos seguidores ideais. Não adianta eu comprar seguidores, porque depois, para você patrocinar, você vai patrocinar, vai tudo errado. Porque vai para pessoas que não são o seu cliente ideal. Então não queira comprar seguidores, não queira fazer sorteio. Não queira atrair seguidores que não são os seus seguidores ideais. Então vá no passinho de formiguinha, mas faça coisas inteligentes com esses ganchos que eu passei aqui para vocês, que vocês vão ver que vai dar boa, vocês vão atrair o paciente ideal para conseguir reverter em faturamento, em agendamento, ok? Agora a gente falou um pouquinho ali do feed. Gente, vocês estão acostumados, né? Quem já é minha aluna sabe que é metralhadora de conteúdo, gente, porque a minha vida é corrida. Eu tenho que correr atrás dos filhos e ir lá agora, daqui a pouco, eu tenho que sair correndo para almoçar, levar elas na escola e volto aqui. Então, gente, é cronometrado, a gente tem que ter as coisas cronometradas, alinhadas e estratégicas, já pensando para a gente otimizar o nosso tempo. Se você está curtindo, se teve algum insight, coloca aqui obstinada, escreve para mim obstinada aqui nos comentários, que eu vou adorar ver que você está se conectando aqui com conteúdo. E não esquece, gente, para a gente continuar com essas lives ricas, eu preciso, o pagamento de vocês é o like, dá like aqui nesses vídeos,
para que o YouTube comece a entregar mais, me deixe feliz e mais pessoas também aprendam, gente. Que o conhecimento aqui é gratuito, então divida com as pessoas também, tá? Agora vamos já falar sobre encantamento nos stories. Encantamento para vender mais. Dani, como é que funciona, né? Então, início de tudo. Você precisa entender, story é o quê? Story é conexão. Story é conexão, envolvimento, é deixar a sua audiência prestando atenção em você, é gerar curiosidade sobre o próximo capítulo que você vai falar. Então, por exemplo, tô atendendo um paciente. Gerar curiosidade sobre o resultado desse paciente, sobre esse tratamento que você está fazendo, até sobre a sua vida, tá? A gente vai falar um pouquinho, porque, lembra, as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Então você pode sim trazer coisas da sua vida, que seja né, 5, 10%, mas que seja sempre uma sequência que você sempre faça, por exemplo, que as pessoas se conectam. Então, eu gosto muito de café, de vinho, então tô sempre postando isso nos stories, as pessoas se conectam, se identificam com essa parte. E quando vai lá tomar um vinho, ver a Mulher Maravilha, em alguma coisa, lembra de mim, se conecta comigo, lembra de mim, porque isso tá muito no storytelling e tá muito na minha marca sobre branding, tá? Isso é um outro assunto para outra aula, tá? Mas stories, lembre-se, story é contar história, é conexão, é envolvimento, deixar a sua audiência prestando atenção, é gerar curiosidade pro próximo capítulo, tá? Você pode trazer stories de reflexão do que você tá trazendo, do que você por exemplo, do seu paciente, sobre o que ele está sentindo, do que você está trabalhando, foi num curso, o que você está vivendo, o que você está trazendo, se você é a favor ou não, do que está acontecendo no momento. É uma porta de inspiração, de solução, de transformação. Então, isso é a essência do Stories. E por que eu devo encantar pelos Stories? Hoje a sua audiência, ela só posta antes e depois. A sua audiência não, né? Os seus concorrentes posta só antes, depois e posta só trabalhando. Dificilmente mostra a cara, tá? Então, se você entende que você, se a sua audiência te vê como referência, que traz autoridade, que traz uma história de um paciente, que você deixa desejo de continuar te vendo, você vai ser diferenciado, as pessoas começam a te seguir, começam a ser atraídas por você. Porque a maioria das pessoas primeiro te compram para depois comprar o seu produto, o seu serviço. Então é importantíssimo que você entenda isso, que tem que existir essa conexão. E para criar esse encantamento, você precisa gerar contexto também. Como é que eu gero contexto nos stories? Você pode fazer uma chamada estratégica, igual o gancho que a gente falou ali na frente, uma chamada estratégica. O que será que... hoje eu tenho um procedimento de transformação, o que será que vai acontecer? Abre uma enquete. A pessoa vai querer saber depois, vai querer ver o seu vídeo depois. Você pode contar a história de novo desse paciente, já fez um vídeo sobre o paciente, né? Mas as pessoas não são todos os dias que as pessoas estão te assistindo e sempre vai estar chegando pessoa nova porque você vai estar patrocinando conteúdo. Então você pode contar a história de novo no paciente, você pode mostrar a sua clínica por dentro, você pode mostrar o seu diferencial de encantamento, por que você é diferente da fulaninha da esquina. E sempre faça uma chamada para ação. Tá? Então, claro, você não vai ficar cansativa, agenda, faça seu agendamento, mas de vez em quando você precisa fazer. Se você falou de algum procedimento, se você quer saber mais sobre isso, quer marcar uma avaliação, quer conversar comigo, faça o seu agendamento, clique eu quero, escreva eu quero, porque eu vou conversar pessoalmente com você, vou fazer um sorteio de uma avaliação, para quem responder aqui eu quero, só que sorteio não faça sempre, tá? Sorteio para quem está assistindo, não é sorteio com outras pessoas para começar a seguir. Não, é sorteio de avaliação para quem comentar, porque as pessoas que estão vendo seu story já são mais quentes, elas já te conhecem, ela quer o seu serviço. Então, nisso sim, você pode fazer sorteio, tá? Outra coisa que você pode fazer também, que a sua audiência sempre vai estar te assistindo. Da mesma forma que a gente tem a High Class aqui toda quarta-feira às 11, e vocês sabem que é conteúdo metralhador, é muito conteúdo mesmo. Você pode fazer um quadro fixo, por exemplo, de caixinha de pergunta. Todo domingo é uma caixinha de perguntas sobre procedimento, ou sobre rejuvenescimento, ou sobre produto. Você pode fazer uma dica de produto, dá muito boa também. Se comprometer uma manhã, você passar na farmácia e tirar foto, ou tira várias fotos de produtos de farmácia, ali para o mês inteiro, e toda segunda-feira você dá dicas de produto para
pra, sei lá, você trabalha com pé, com rejuvenescimento, com melasma, aí você vai colocando. Isso é muito bom, um quadro que você pode fazer Reels, é um quadro que você pode fazer algum dia fixo de manhã. Ou também, você pode pensar em algo, o que você ouve das suas pacientes que é interessante, que você acha que dá pra fazer um quadro, por exemplo. Né? O que você gostaria de assistir. Porque por mais que fulaninha tá fazendo, ciclaninha tá fazendo, tá, mas elas não estão vendendo para a mesma audiência que você. Ou pode até estar, mas você ser o diferencial. Porque às vezes a gente vê, fulaninha já fez, ciclaninha já fez, mas e no raio de 3 quilômetros, que é onde você está atingindo a população que vai chegar para sua clínica, tem alguém fazendo? Você pode ser o diferencial nesse seu raio de 3 quilômetros, 5 quilômetros, e ser escolhida, ser a mais reconhecida, ser a top of mind, né, que eles falam. Falou em rejuvenescimento, falou em preenchimento de nariz, falou em preenchimento de boca, falou sobre emagrecimento, é você que é referência. É isso que você tem que pensar. Tem um monte de gente fazendo? Tem, mas no raio de 3 quilômetros, quem tá fazendo? Já tem fulaninha fazendo. Então o que você pode fazer para ser diferente dela? Faça essa análise, gente. Cabecinha explodindo, coloca aqui, obstinada, que eu vou saber que sua cabeça está explodindo, que você quer crescer, que você está junto comigo, que você vai estar aqui todas as quartas-feiras às 11 comigo. Outra coisa que você pode fazer também, sempre vai estar chegando gente nova, então você pode se apresentar periodicamente. Você pode, para não ficar chato, eu sou Daniela, sou formada. Não, você pode fazer caixinha de enquete, para as pessoas te conhecerem mais, isso também traz conexão. Sempre tem gente nova aqui, vamos ver se vocês conseguem me reconhecer. Qual tipo de bebida qual a minha bebida preferida? Aí coloco água com gás, conhaque, vinho, suco de uva. Aí a pessoa vai clicar lá, daí fica uma enquete. Isso também ajuda a aumentar a sua audiência no Instagram, tá? Então você pode se apresentar também periodicamente para as pessoas irem se conectando com você. E aqui o que eu falei para vocês é estilo de vida. Por exemplo, eu trabalho a gente trabalha muito com perfiloplastia aqui na clínica e rejuvenescimento. Então, a gente está mostrando, nós somos frutos do nosso trabalho, nós somos a vitrine do nosso trabalho, né? Então, eu preciso estar sempre alinhada. Então, qual que é o meu estilo de vida? Eu estou sempre cuidando, passando protetor solar, passando creme. Então, a gente cuida da saúde, que a gente preza muito, que a beleza também tem que estar, não é só externa, a gente tem que estar bem conosco mesmo. Então a gente faz academia, a gente posta quando a gente está na academia, que a gente se cuida, que a gente quer passar essa imagem para as pessoas, né? Que as pessoas se cuidem também, que a gente não cuida aqui só da imagem, a gente quer cuidar do emocional. O emocional é tudo, né? O emocional é estar bem fisicamente também. Então a gente preza muito essa realidade nossa para os nossos pacientes. Então é isso, a gente se conecta com eles através disso também. Então você pode falar assim, que não seja a maioria, mas que sobre a sua vida, mas que esteja de alguma forma você mostrando para que se conecte com as pessoas, tá? Gente, é isso que eu queria deixar para vocês aqui na nossa aula, na nossa High Class número 13, que é conteúdo bem alinhado para atrair as pessoas ideais. É isso que vai fazer o diferencial para nossa próxima aula, que é sobre patrocinado. E encantamento nos stories para se conectar também, tá? Dani, eu preciso postar todos os dias? Nos stories você precisa postar todos os dias, meu bem. Nos stories você precisa postar todos os dias. Se você não conseguir postar no feed todo dia, coloca uma meta de 3 posts pelo menos, mas que esteja estrategicamente alinhado com aquilo que você quer vender. Mas nos stories, meu amor, é só pegar a câmera e colocar na sua cara. Seja obstinado pelo seu sucesso. Enquanto você não ser obstinado pelo seu sucesso, você vai estar dando desculpas para suas falhas. Enquanto você estiver dando desculpa para suas falhas, você não vai chegar onde você quer. E você sempre vai ficar postergando e olhando a vida das outras pessoas. E não é isso que eu quero para você. Se você está aqui comigo na High Class, é porque eu sei que você quer crescer. Então vamos lá, gente. Olha meus stories lá hoje, quem tá assistindo gravado não vai ver. Mas é lá, eu coloquei, né? 6h39 da manhã, andando de bicicleta, na força do ódio. Mas tá feito, porque eu tenho uma meta para ser cumprida. Eu tenho um ideal que eu quero alcançar. Então eu preciso fazer todos os dias.
E eu não preciso fazer muito todos os dias. Vai ter dias que eu vou querer fazer só um pouquinho, mas eu tenho que fazer esse pouquinho, porque isso se torna rotina, isso se torna hábito e depois fica cada vez mais fácil, porque você engloba isso na sua vida. E quando você faz rotina, quando você cria o hábito das coisas, elas se tornam automáticas. Você não precisa pensar, você não precisa xingar, você não precisa... Claro, vai ter dia que você não vai estar com muita vontade, mas você vai fazer porque você já está habituado a fazer, mas talvez você faça menos. Hoje eu vim por outro caminho, diminui 1 quilômetro do meu trajeto. E era 1 quilômetro, daí eu falei, eu vou fazer 1 quilômetro a menos, mas a subida é maior. Eu falei, eu vou fazer essa subida, eu já faço um treino de perna, mas pelo menos eu faço 1 quilômetro a menos. E fiz, e pronto, tá feito. Eu sei que meu dia já começou bem, né? Começou já cheguei, daí já tomei banho, tomei café, vim trabalhar e tô aqui dando aula pra vocês. Certo, gente? Então, não se esqueçam de se inscrever. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, tá? Pra gente dar conteúdo às nossas 4 lives sequenciais desse fevereiro, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Até a próxima quarta.